aqueles que estão rezando o rosário, pedindo a Deus para não ser escravo do pecado, para fazer a vontade de Deus, vocês não vão vencer. Vocês já venceram. Vocês já são mais que vencedores. Vocês vão ver a glória de Deus na sua casa, na sua família. Vocês serão instrumentos de Deus como essa Adele. Para muitas pessoas, as suas lágrimas, a sua cruz unida a Jesus vai se transformar em alegria, em paz. E quantas promessas, quanto vazio, quantas tristezas nesse mundo. E quantas promessas o céu nos dá. Mas Nossa Senhora, principalmente, ela é o exemplo para nós. Diz a Bíblia que ela ouvia a palavra e quando ela não entendia, ela guardava no coração, ela meditava. Será que a palavra do seu Filho Jesus tem ocupado o primeiro lugar na nossa vida? A Bíblia diz que apareceu um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de Deus, com a luz de Deus, e o dragão perseguia essa mulher. Ele não conseguiu vencer a mulher e foi perseguir os seus filhos. Quem são os filhos dessa mulher? Estou meio surdo. Quem são os filhos dessa mulher? Nós. Quando nós dizemos nós, eu estou acreditando que cada um de nós está dizendo: irmão, eu estou vivendo os mandamentos da lei de Deus. Eu estou procurando obedecer a palavra do Senhor. Porque o Apocalipse 12 diz assim: os filhos da mulher são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Lembra qual foi o mandamento de Maria? Na Bíblia tem um mandamento de Maria. A última palavra de Nossa Senhora na Bíblia, ela só fala 7 vezes. 7 é o número da perfeição. A última vez que Nossa Senhora fala na Bíblia, ela diz assim: fazei tudo o que Ele vos disser. Qual é o mandamento de Maria? Fazei tudo o que Ele vos disser. Por isso, quando Nossa Senhora aparece nas suas aparições, ela só vem falar isso: fazei tudo o que meu filho vos disser. Mas além de falar isso, ela vem nos precaver que em determinado lugar não se está fazendo a vontade de Deus. E ela vem avisar: meus filhos, cuidado, existe um grande perigo. Vocês de determinado lugar estão distantes do meu filho Jesus. Cuidado, porque a consequência disso é uma grande desgraça. Isso são as aparições de Nossa Senhora. Uma mãe que recebe a permissão de Deus para chegar para os seus filhos e dizer: filhos, vocês estão em perigo, cuidado. Recebe a ajuda da sua mãe. E eu vou falar para vocês hoje de uma aparição muito pouco conhecida, já aprovada pela igreja, não é? Que é a aparição de Nossa Senhora da Boa Ajuda. Talvez numa tradução mais literal do inglês, good help, né? Do bom socorro. Help é uma palavra em inglês que eu sei pouco de inglês, né? Mas quando a gente lembra da palavra help, eu lembro logo de alguém se afogando, né? Help, help, socorro! Nossa Senhora do Bom Socorro significa que ela vem ajudar no momento de grande perigo. De perigo sério, de perigo grave. E Nossa Senhora apareceu lá nos Estados Unidos para uma jovem, advertindo de um grande perigo que poderia acontecer naquela região. E o que Nossa Senhora avisou aconteceu. Primeiro eu quero falar quem é essa jovem. Essa jovem, por uma coincidência de Deus, ela nasceu logo depois das aparições de Nossa Senhora das Graças. 1 ano depois das aparições de Nossa Senhora das Graças, 1831, ela nasceu na Bélgica, mas por questões financeiras a família dela se mudou para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tinha uma vida simples, muito trabalhadores e tudo. Ela muito cristã, muito piedosa, mas aquele ambiente que ela foi morar não era muito cristão. Boa parte dos americanos são protestantes, tinha a igreja católica também, mas a grande maioria ali onde ela estava, estavam entregues ao pecado, à devassidão, à distância de Deus.
E essa jovenzinha, com 28 anos, lá nos Estados Unidos, no centro-oeste dos Estados Unidos, ela vai ter uma aparição de Nossa Senhora. Eu disse para vocês que ela nasceu um ano depois da aparição de Nossa Senhora das Graças, não é? Pois bem, ela vai ter a sua aparição um ano depois das aparições de Lourdes. Em 1859, no dia seguinte ao dia de Nossa Senhora do Rosário, 8 de outubro. Nossa Senhora vai dizer a ela muitas coisas. Entre algumas que ela diz, são 3 aparições. 2 no dia 8 e outra no dia 9. Nossa Senhora diz: eu sou a rainha do céu. Eu rezo pelos pecadores. E eu peço que você faça o mesmo. Você acabou de comungar, ela estava vindo da missa. E isso é algo muito bom. Procure comungar mais vezes, pela intenção da conversão dos pecadores. E Nossa Senhora vai chamar a atenção dela, porque ela queria ser freira, lá na Bélgica. Porém, ela, São Brás, rogai por nós, pela minha garganta. Ela mudou para os Estados Unidos e disse que quando chegasse nos Estados Unidos ia procurar ser freira. Mas acabou que ela enrolou e não se tornou. E Nossa Senhora disse assim: as minhas filhas estão trabalhando na vinha do Senhor e você está ociosa. Eu quero que você trabalhe na vinha do Senhor. Ela se lembrou da promessa que ela fez a Deus, começou a chorar. E disse a Nossa Senhora que sim, que ia trabalhar pela evangelização. Nossa Senhora disse que ela ensinasse as crianças o caminho do céu. Ela disse: mas eu não sei ensinar. Ela disse: eu te ajudarei. Gente, essa essa jovenzinha ficou 12 anos se dedicando 24 horas por dia a catequizar aquelas crianças, coitadas. Não tinha padre naquela região, só depois de alguns anos que chegou. Ela começou a trabalhar. Ela andava a pé, lugares perigosos, para evangelizar as crianças. Foi perseguida, até mesmo dentro da igreja teve problemas, mas viram a santidade dela, viram o bom exemplo dela. E muitas crianças começaram a aprender, algumas famílias se abriram à conversão. Foi um trabalho incrível que ela fez. 12 anos depois, a profecia se cumpriu. Já tinha um padre lá naquela região, já tinha uma igreja, um padre, e esse padre era bom, estava próximo dela também, ajudava ela. E a profecia que Nossa Senhora disse há 12 anos atrás: se eles não se converterem e fizerem penitência, o meu filho será obrigado a puni-los. Há 12 anos atrás Nossa Senhora tinha dito isso. Essas palavras de advertência são quase idênticas a uma palavra que Nossa Senhora iria dirigir ao mundo muito mais pecador em nossos dias, quando ela apareceu em Akita, no Japão, em 1973, 100 anos depois, onde ela disse: muitos homens nesse mundo afligem o Senhor. Eu desejo almas para consolarem o Senhor e suavizar a ira do Pai Celestial. A oração, penitência e sacrifícios corajosos podem amenizar a ira do Pai. Para que o mundo conheça a sua ira, o Pai Celestial está se preparando para infligir um grande castigo a toda a humanidade. Olha só, gente, essas aparições são aprovadas pela igreja no Japão. Se os homens não se arrependerem e não melhorarem a si mesmos, o Pai infligirá uma punição terrível a toda a humanidade. Será maior do que o dilúvio, como nunca foi visto antes. O fogo cairá do céu e exterminará grande parte da humanidade. Os sobreviventes ficarão tão desolados que invejarão os mortos.
E as únicas armas que restarão para vocês serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho. Todos os dias recite as orações do rosário. Gente, 12 anos depois da aparição, no mesmo dia, 8 de outubro, o padre sentiu uma intuição de que ele deveria proteger a igreja, proteger os objetos sagrados. Ele sentiu que ia vir um grande castigo, sem ninguém falar nada para ele. E ele começou a enterrar no chão os cálices, a âmbula, os objetos sagrados que são usados na missa. Começaram a dizer que o padre estava louco. Mas ele mesmo assim, quando Noé construiu a arca, disseram que ele estava louco. Ele continuou cavando e enterrando. Poucas horas depois, ele também ele começou a ver depois de longe, vindo aquela luminosidade, aquela chama se aproximando, e ele começou a colocar tudo dentro da carroça, o que não deu para ele enterrar. Ele pegou o sacrário da igreja, colocou dentro da carroça e fugiu para a direção do rio, que existia lá próximo. O rio estava muito frio, era um tempo frio, um tempo de inverno. O que aconteceu? Essas chamas começaram a se aproximar. Gente, eu nunca vi uma coisa como essa. Eu vou dizer para vocês, eu descobri na semana passada essa aparição de Nossa Senhora. Até hoje, os cientistas não sabem explicar o que aconteceu naquele incêndio. Esse incêndio foi o incêndio mais grave da história dos Estados Unidos. Um dos mais graves da história da humanidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a região oeste dos Estados Unidos, a Califórnia, a gente tem ouvido falar com frequência de incêndios graves, não é? Por exemplo, em 2018, disse que foi o incêndio mais grave da Califórnia, um dos lugares que mais tem incêndio nos Estados Unidos. Mais grave desde 1933. Aí depois ultrapassou a gravidade de 1933. Quantas pessoas morreram? 60. 64, se eu não me engano. Sabe quantas pessoas morreram nesse acontecido? A cidade tinha 2.000 habitantes. Morreram entre 1.200 a 1.300 habitantes. Quase a cidade toda morreu. Toda a cidade foi destruída. Mas o mais incrível é que ao mesmo tempo que aconteceu esse incêndio lá nessa cidade, na cidade de Chicago também aconteceu o mesmo incêndio, mas morreram muito menos pessoas. Uma cidade grande, mas se você pesquisar, você vai achar na internet o incêndio de Chicago, o grande incêndio de Chicago, não chegou nem aos pés do incêndio dessa cidade chamada Pestigo. Essa cidade foi muito mais castigada, mas outras regiões ali tiveram esse incêndio. Depois eu entendi por que foram castigados aqueles lugares em específico. O primeiro prefeito da cidade de Chicago era o dono de uma empresa de madeireira. Diz na internet que tinha milhões e milhões de madeiras, né, de árvores que seriam usadas por eles. Chegam a dizer que tinha 1 bilhão de árvores. Eles estavam felizes porque aquela cidade era promissora, aquela cidade estava explodindo no sentido de crescimento, de financeiro, econômico. Mas ao mesmo tempo que estava crescendo, esse que foi o primeiro prefeito de Chicago era o dono dessa empresa, que estava lucrando rios e rios de dinheiro. O que aconteceu? Nessa cidade começou a se instalar muitos bordéis. Os trabalhadores que trabalhavam horas e horas tinham como momento de diversão a prostituição. Então foram levando muitas prostitutas e muitos bordéis para essa cidade. A cidade começou a cair na blasfêmia, a cidade começou a cair no afastamento de Deus e começou a cair no pecado de impureza. O que é pecado de impureza, irmão? São pecados da carne, pecados na área da sexualidade, principalmente a prostituição e a blasfêmia. Tem uma santa que viu Jesus na hora da agonia no Horto das Oliveiras, Santa Mariana de Jesus Torres.
Uma que viu Nossa Senhora lá em Nossa Senhora do Bom Sucesso. Qual é o nome do lugar? Aqui na América Latina, esqueci o nome do lugar, né? Alguém sabe? A aparição de Nossa Senhora no Equador, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Essa Santa Mariana, ela viu Jesus no Horto das Oliveiras em agonia. E ela ouviu essas palavras assim, escrito em cima de Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui. Em cima de Jesus ela viu as frases, se eu não encontrar aqui eu digo de cabeça mais ou menos. Ela viu assim, que a blasfêmia, a impureza e a heresia serão castigadas com fogo. Que o Pai não permitiria que ofendessem tanto ao seu Filho assim. Jesus sofrendo, agonizando, morrendo na cruz por nós, e as pessoas desprezando a esse ponto. Deus dizia ao Pai que os pecados da impureza, da heresia e da blasfêmia seriam castigados terrivelmente. Foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Foi o que aconteceu em Pompeia. Quem reza aqui a devoção da Pompeia? Levanta a mão. A novena milagrosa. Se você nunca alcançou um milagre com a novena de Nossa Senhora da Pompeia, faça a experiência, não é? Meio-dia, todos os dias, o irmão Gabriel Maria está lá. Nós alcançamos tantos milagres com Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, rezando o Rosário com Nossa Senhora. A cidade de Pompeia foi destruída, sabe por quê? O vulcão Vesúvio destruiu tudo, porque aquela cidade era um lugar de pura prostituição. Era uma cidade de prostituição, e foi igualzinho Sodoma e Gomorra. Foi o que aconteceu nessa cidade, gente. Se você pesquisar, fora das coisas da igreja, eu pesquisei em sites que não são da igreja, todos eles falam que foi uma das coisas mais assustadoras que existiram. Vou repetir, foi o incêndio mais grave da história dos Estados Unidos. Em 1871, dia 8 de outubro, mesma data que Nossa Senhora apareceu avisando, eles começaram a ver grandes balões de fogo descendo do céu. Até hoje os cientistas não sabem qual é a explicação, mas a explicação mais forte que eles têm é que a cidade tinha muita madeira, a casa era todas feitas de madeira, eram empresas de madeireira, não é? E tinham muito equipamento inflamável naquela região, e teve uma seca terrível. Aquele inverno ficaram sem chover um bom tempo, estava tudo muito seco. Mas para poder estourar todo esse incêndio, ninguém sabia explicar por que eles viram grandes muros. A explicação que eles davam era essas: muros de fogo gigantes, paredões gigantes de fogo descendo do céu. Os cientistas acham que um determinado cometa que passou naquela época pode ter tido amônia congelada, e quando entrou em contato com a Terra, né, quando passou da atmosfera, poderia ter inflamado aqui. Uma das explicações que eles tentam dar. De qualquer forma, foi cumprido o que Nossa Senhora disse. As pessoas disseram que as árvores eram queimadas, era uma tempestade, como um ciclone de fogo, e as árvores eram arrancadas pegando fogo, pareciam mísseis sendo jogados. Era a cidade toda pegando fogo. Teve pessoas que se jogaram nos poços, poços que não eram tão fundos, para poder fugir, ficar dentro da água protegido, porque estava um clima frio. Então, quando eles se jogavam, eles morreram fervendo na água, por causa do fogo. Muitas pessoas ficaram cegas pela tempestade de fogo, se jogaram no rio, mas o rio estava muito frio, morreram por hipotermia. Alguns poucos que sobreviveram foi porque estavam no rio. E olha só que incrível, gente. O padre foi com a carroça na direção do rio. Quando ele estava chegando no rio, o fogo já estava muito próximo, então ele se jogou no rio e a carroça caiu, virou. Jesus estava no sacrário e caiu ali. O padre conseguiu se salvar, e com as poucas pessoas que se salvaram, perguntaram a ele: padre, o senhor viu aonde está o sacrário?
Ele falou: meu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seu corpo, sangue, alma e divindade afundaram no rio. E a pessoa disse: não, padre, olhe para ali. Quando ele olhou, quando a carroça virou, o sacrário caiu em cima de uma árvore que estava das muitas jogadas no rio, com aquela tempestade de fogo, e o sacrário ficou encaixado entre os galhos daquela árvore. Nem uma gota de água entrou. Sabe esses paninhos que vocês veem dentro do sacrário, tá vendo? Nem uma gotinha de água, tudo sequinho. Jesus estava ali intacto, corpo, sangue, alma e divindade. E essa irmã Adele, que tinha tido a visão de Nossa Senhora, ela tinha feito uma capela. Junto com a capela tinha um lugar onde ela ensinava as crianças. Nessa região da capela, a tempestade parecia que ia se aproximar e o vento afastava a tempestade. A tempestade de fogo não tocou na capela onde estava a irmã Adele. Nessa hora, várias pessoas começaram a fugir para a capela. E a irmã Adele chamou todos para rezar. Começaram a rezar o rosário. Era o dia seguinte de Nossa Senhora do Rosário. E olha que incrível, gente. A grande vitória da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que fez essa festa surgir, foi em 7 de outubro de 1571. Isso estava acontecendo em 8 de outubro de 1871. Quer dizer, exatamente 300 anos do maior milagre do Rosário, que é a vitória de Lepanto. A igreja católica ia ser destruída pelos muçulmanos. E nessa batalha, que os muçulmanos eram um número muito maior, o Papa mandou todos se confessarem, todos comungarem, todos rezarem o rosário. E lá, no meio da batalha, quando eles iam perder, Nossa Senhora apareceu gigante no céu. Os muçulmanos fugiram, não sei se com medo ou se respeitando, porque eles respeitam a Virgem Maria. Eles têm, a única mulher que tem um nome no Alcorão é a Virgem Maria. E nos registros históricos deles, dos turcos, eles registraram que naquela batalha uma grande mulher gloriosa apareceu no céu, por isso eles recuaram. Esse é um dos maiores milagres, de onde surgiu a devoção, a festa de Nossa Senhora do Rosário. Pois bem, esse fato, esse castigo aconteceu 300 anos exatos depois. Que sinal de Deus! Então todos que fugiram para ali e rezaram o rosário junto com a irmã, foram protegidos. Não aconteceu nada com aqueles que estavam ali na capela. E outra, os animaizinhos começaram a fugir também para a capela, porque era o único lugar que não tinha fogo. Vários animais se salvaram também, se aproximando ali da capela. Ficou tudo queimado ao redor, e somente na região da capela ficou preservado. Gente, uma cidade de 2.000 pessoas, morrerem 1.200, 1.300 pessoas. Mas o mais impressionante é que os estudiosos, os historiadores, perceberam que as mortes não eram normais. Por exemplo, existiam pessoas que estavam com seu terno intacto, e a moeda de cobre que estava dentro do terno estava derretida. Eram coisas que eles pensavam, será que foi algo eletromagnético? Até hoje eles não sabem explicar. Foi algo diferente. As pessoas diziam que eram como grandes plataformas. Imagina, diziam que eram lajes gigantes. Imagina o teto desse galpão, como se fosse uma laje, né? Eles diziam que eram lajes de fogo, plataformas de fogo que desciam e que varriam. E outra, 400 quilômetros de distância, lá em, como é o nome da cidade? Em Chicago, ao sul, também aconteceu um incêndio terrível, mas que não foi como esse. O padre da paróquia de Chicago estava em Nova York, ficou sabendo do incêndio. Ele parou de confessar, foi aos pés do sacrário, começou a pedir a Jesus, Senhor, manda os teus anjos, protege. Começou a rezar e a paróquia desse padre lá em Chicago também ficou intacta. Olha como Deus é fiel às suas promessas, gente. Depois eu entendi que o dono dessas empresas teve todas as suas empresas devastadas em Chicago,
lá no norte, ao leste também ele tinha empresas, tudo o fogo queimou, onde ele tinha essas empresas, que ele estava destruindo os trabalhadores, morria um trabalhador por dia, trabalhando nessas madeireiras, não é? Toda essa vida de promiscuidade, de prostituição, de devassidão, foi devastada. E Nossa Senhora salvou aqueles que confiaram nas promessas dela, no seu Filho Jesus. Gente, isso que aconteceu é um sinal. Uma vez eu ouvi uma pregadora do Evangelho dizer assim: se Deus não castigar os Estados Unidos na situação que está, isso está escrito há uns 40, 50 anos atrás. Se Deus não castigar os Estados Unidos na devastação, na imoralidade que está, Deus vai ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra. É forte essa palavra, não é? Porque em várias aparições de Nossa Senhora, ela quer evitar o mal. E quem dá ouvidos vai ser resgatado, protegido, guardado. Nossa Senhora apareceu lá na África, em Ruanda, e ela disse assim, em 81, se vocês não rezarem o rosário e não deixarem a vida de imoralidade, um grande morticínio vai chegar a essa cidade. Não atenderam Nossa Senhora. Era uma cidade, a África é muito tomada por esses pecados da carne e também por feitiçaria, não é? Claro, o Roberto nos contou quantas pessoas fervorosas lá na Angola. Eu sei que muita gente da Angola está assistindo a gente, né? Muitos de língua portuguesa assistem. Muita gente que é um exemplo de santidade. Mas lá em Ruanda estava uma coisa terrível. Nossa Senhora avisou e não foi ouvida. Sabe o que aconteceu? Um massacre em Ruanda, 1994. Fizeram até um filme. 1 milhão de pessoas foram mortas pelos seus próprios amigos. Dividiram as tribos entre si, criaram uma grande discórdia entre eles e eles se mataram. Foi um massacre. 85% do país era de um grupo e 15% de outro. Esse 15% foi 1 milhão de pessoas mortas. Vizinhos matavam vizinhos, parentes matavam parentes. Aí Nossa Senhora disse assim: o que aconteceu aqui em Ruanda é um sinal do que vai acontecer no mundo inteiro se não se converterem. 100 anos depois, Nossa Senhora apareceu em Akita, depois desse fato nos Estados Unidos, e disse que o mundo ia perecer pelo fogo como Sodoma e Gomorra. Aí você diz, mas irmão, Deus disse na Bíblia que Ele nunca mais ia fazer o mundo perecer pela água, como no dilúvio. Mas na Bíblia está escrito também, olha, segunda carta de São Pedro, deixa eu ver se eu tenho aqui, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, diz assim, muitos zombam, dizendo, cadê a vinda do Senhor? Será que Ele vem? Zombam de vocês. E dizem, tudo isso permanece como estava antes. E São Pedro diz, eles esquecem que o mundo foi criado no meio das águas e no meio das águas pereceu. E esse mesmo mundo está reservado para o fogo. Então as aparições de Nossa Senhora em Akita estão dizendo o que está na Bíblia. Ela está dizendo que o que aconteceu lá em Peshtigo, nos Estados Unidos, em Chicago, vai acontecer no mundo inteiro se não se converterem. Mas ela também disse que aqueles que estiverem na arca do coração imaculado dela estarão protegidos. Quem aqui já está na arca do coração de Maria, levanta a mão. Eita, senti muita firmeza ainda não. Quem aqui está no coração de Maria, levanta a mão. E olha, gente, estar no coração de Maria não é somente dizer assim, ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Não é somente rezar o rosário, mas é se consagrar a Nossa Senhora e rezar o rosário com o desejo de deixar o pecado. Você viu como Nossa Senhora protegeu milagrosamente as pessoas que aqui que obedeceram a ela?
Tudo foi destruído, mas a capela não foi. Tudo foi destruído, mas o sacrário não foi. Lá no Rio, né? Uma era a capela da irmã, outra era a paróquia do padre. Ele teve que tirar o sacrário foi preservado. Você vai ser protegido sim, de tantos males que já estão destruindo as nossas famílias. Mas se você quiser ter essa vida nova, essa irmã que viu Nossa Senhora em 1973 no Japão, ela está viva ainda, quase 90 anos. Em 2019, um anjo apareceu para ela. Nunca mais ela teve aparição. Nossa Senhora disse que o fogo ia descer do céu em 73. Quase 40 anos depois, agora faz 40 anos, né? 2023, Nossa Senhora disse, o anjo disse para ela, Deus quer que vocês se cubram com cinza e que vocês rezem o rosário penitente. E você se torne como uma criança e ofereça sacrifícios pelos pecadores. A irmã Agnes tem quase 90 anos. O anjo disse, se torne como uma criança e ofereça o sacrifício pelos pecadores. Ela disse, eu não vou falar isso para ninguém. Vão achar que eu estou doida. Aí ela foi para a missa. Qual era a leitura da missa? O profeta Jonas, Deus manda ele anunciar que o país de Nínive seria destruído, a cidade de Nínive. Ele diz, não vou. Aí ele tenta fugir. O que acontece? Vocês sabem da história de Jonas, não é? Tem uma tempestade, jogam Jonas fora, ele fica morto 3 dias no ventre da baleia, revive, é jogado lá no local, e lá ele obedece a Deus e prega. E Nínive faz penitência, se arrepende, se cobre de cinza e não é destruída. Aí ela ficou assim. No dia seguinte, a leitura da missa era de novo a leitura de Jonas, pregando para Nínive. Ela entendeu que ela não poderia ficar calada. Então ela falou para o diretor espiritual dela, ela divulgou a mensagem. Quando ela divulgou a mensagem, poucos sabem disso. Ela disse, eu senti que estava perto de acontecer tudo aquilo que Nossa Senhora falou há 40 anos atrás. Sabe o que aconteceu, gente? 2 meses depois começou a pandemia. Essa visão do anjo foi em 6 de outubro de 2019. A pandemia, segundo dizem, começou em novembro, dezembro de 2019. Estourou em 2020, né? Mas começou no final de 2019. Logo em seguida desse aviso do céu. Nossa Senhora está dizendo que na arca do coração imaculado dela cabe todo mundo. Mas o mundo está surdo. O mundo está surdo e não está ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus é falada pelo Evangelho, pela sua igreja. Mas já que o mundo está surdo, rejeita a igreja única deixada por Cristo, Deus tem enviado sua mãe desde 2 séculos, como nunca antes na história. Por quê? Porque por meio de uma pessoa, várias pessoas podem ser salvas. Por meio de você, milhares de pessoas podem ser salvas. Eu não estou exagerando, não. Milhares, não é só a sua família, não. Se você se decidir buscar verdadeiramente a Deus. Porque a Bíblia diz que essa mulher vestida de sol que vence a serpente, ela é mãe de quem? Daqueles que obedecem os mandamentos da lei de Deus. Tem muita gente que está rezando o rosário todo dia, mas para conseguir voltar, me desculpe dizer isso, mas esses dias uma mulher veio e ficou chateada porque eu disse que não. Ela queria que eu rezasse para uma conversa que ela ia ter com o seu marido, que não era marido, que já tinha deixado outra mulher e estava com ela. O seu rosário rezado para fazer a sua vontade não adianta de nada. Mas o seu rosário rezado pela sua conversão, Senhor, eu quero renunciar à minha vontade e quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ir para o céu. Eu quero que a minha família seja salva. Se você está rezando o rosário assim, tenha certeza, essa proteção de Nossa Senhora, em todas essas aparições, e todos esses milagres que aconteceram no passado, vão acontecer na sua vida.
Você lembra da história do Padre Pio? Quem não viu o filme do Padre Pio? Dever de casa. Gente, não pode deixar de ser devoto do Padre Pio. Ver o filme dele, né? Ler os livros dele. O Padre Pio recebeu aquela mulher, que era uma atriz famosa, belíssima, rica. Chegou chorando, foi confessar com o Padre Pio. Padre Pio, o homem que eu amo está enfermo, ele está morrendo. O Padre Pio disse: esse homem não é seu. Ele é casado, você é amante dele. Ela disse, chorando: eu sei, mas eu o amo. Se você o ama de verdade, você vai querer vê-lo no céu com você. Você deve deixar ele, deixar o pecado. Isso é verdadeiro amor que você tem por ele. Essa mulher começou a chorar, saiu do confessionário e virou a madrugada chorando. E fazendo o seu exame de consciência, ela chegou no outro dia de manhã, destruída, de tanta lágrima, a chuva que ela pegou, e ela disse: padre, eu decidi, eu vou deixar ele para que ele se salve. O Padre Pio disse que ele iria ficar curado, por causa da decisão dela, não somente iria se salvar, mas ia ficar curado daquela enfermidade. E ela disse chorando: eu posso ser sua filha espiritual? E ele disse: há muitos anos eu já rezo por você, você já é minha filha espiritual. Ela se decidiu por Deus, renunciou a uma paixão, um apego, para deixar de ser escrava do pecado. Aqueles que estão rezando o rosário, pedindo a Deus para não ser escravo do pecado, para fazer a vontade de Deus, vocês não vão vencer, vocês já venceram. Vocês já são mais que vencedores. Vocês vão ver a glória de Deus na sua casa, na sua família. Vocês serão instrumentos de Deus como essa Adele. Para muitas pessoas, as suas lágrimas, a sua cruz unida a Jesus vai se transformar em alegria, em paz. Quem está querendo seguir suas paixões vai preencher o vazio com drogas, com bebidas. Não adianta rezar o rosário se não for rezar para você mergulhar na vontade de Deus. É isso que Nossa Senhora quer. Não adianta usar uma correntinha, cantar e chorar quando canta para Nossa Senhora, se não for para fazer a vontade de Deus. Mas irmão, eu não tenho força para perdoar, para fazer a vontade de Deus. Aí que está o segredo. Se você não tem forças, mas no rosário você estiver pedindo essa ajuda, você sentirá esse abraço de Nossa Senhora. Eu lhe garanto em nome de Jesus, você vai ter força. E você vai vencer esse pecado, esse vício, essa paixão. Nós tivemos uma semana maravilhosa, esse início da quaresma. Hoje estamos iniciando a segunda semana da quaresma. No terço do combate à noite nós vamos rezar pedindo a Deus que quebre toda a maldição do vício. Pessoas que tentam há anos se libertar de vícios, pornografia, drogas, bebidas, adultério e não conseguem. O poder de Deus é maior que a nossa força. Será uma semana mais maravilhosa ainda do que a outra. Por isso, Nossa Senhora está convidando a todos: rezem o rosário. Rezem o rosário. E rezar o rosário sozinho tem uma potência. Mas rezar o rosário com 120 mil famílias unidas a você tem uma potência muito maior. Muito, muito, muito maior. Eu tenho certeza que todos esses que estão ouvindo agora essa pregação não estão fazendo ouvido de mercador, mas querem entrar no lugar de proteção que é o coração imaculado de Maria. Eu convido você de ser instrumento de Deus. Vamos já começar a Santa Missa aqui agora. Divulga essa pregação de hoje. Fala, porque a pregação de Jonas foi essa. De um castigo que iria vir e o povo se converteu. Jesus disse: não será dado outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. A pregação que Jonas fez, eu estou pregando para vocês. Jesus disse, e eu repito, eu quero te fazer o convite de ser instrumento de Deus. Se você até agora ainda não começou a viver a quaresma como a melhor quaresma da sua vida, eu te convido de estar conosco amanhã. Faz o propósito. São 40 dias, menos dias agora,
que você estará rezando na presença de Jesus às 4 horas da manhã. Eu tenho certeza e lhe garanto que a sua vida não vai continuar a mesma. Eu lhe garanto. E você que já está rezando esse rosário na madrugada, eu te convido nessa semana agora, convida muitas pessoas que não começaram ainda para começar. Amanhã nós estaremos juntos às 4 horas da manhã. E todas as promessas que Nossa Senhora fez do Santo Rosário, inclusive essa, Nossa Senhora da Boa Ajuda, Nossa Senhora do Bom Socorro, vai fazer todos esses milagres na sua vida. E você será preservado nessa grande tribulação que está para vir ao mundo. Você crê nisso, sim ou não? Então vamos terminar. Eu convido vocês a ficarem de pé um instante. Vamos fazer esse pequenino sacrifício de olhar para a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora em Lourdes, Nossa Senhora do Carmo. Aparições que vêm nos trazer a salvação. Nossa Senhora das Dores. É uma mãe só. Estende suas mãos para ela e reza essa Salve Rainha, pedindo que ela te prepare para a Santa Missa, para receber seu Filho Jesus, se você estiver em estado de graça. Se você estiver em estado de graça. E com essa Mãe do céu, estendendo as mãos para ela, visualiza agora que essa mãe segura na sua mão e que ela não vai te largar. Ela não vai te largar. Se você deixar, ela não vai te largar. E reza essa Salve Rainha como se fosse a primeira vez na sua vida, como uma criança que grita para sua mãe dizendo: não me deixa afastar dos mandamentos do teu Filho Jesus. Rezemos juntos. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.